O quilo custou R$2. Então, quanto que eu gastei de farinha? R$1,20 de farinha, porque 600 vai dar R$1,20 de farinha. Aí eu comprei um pote de margarina, eu tirei 40 gramas. Então, isso aqui, ó, antes de fazer a receita, você calcula. Sejam muito bem-vindos, meus futuros mestres da panificação. Eu sou Roseni Egutti, carinhosamente chamada de a mestra dos pães pelos meus alunos. E essa é a Patrícia, minha assessora e amiga para todas as horas. Aqui no programa Na Cozinha com Roseni, eu vou tratar de vários assuntos que vão te ajudar a se tornar um mestre em panificação, mesmo que você nunca tenha feito um pão sequer na sua vida. E no episódio de hoje, nós vamos contar os principais segredos que você deve seguir para obter sucesso com a venda de pães. Vamos lá, Patrícia? Vamos sim. Gostou da minha mesa, Patrícia? Gostei, tá? Fui eu que fiz, tá? Tô prendada, né? Tá muito prendada. Eu que fiz tudo isso, Patrícia, te contar de uma massa. Olha só. E se eu vendesse tudo isso, eu ia ter um dinheirinho muito bom, sabia? Vou saber se você vai... Vai, eu vou te contar. Pensa aí, que você já pode, ó, programar para fazer esses pães. Como eu posso começar a vender pães? Primeiro, eu preciso saber fazer bem pães, né? Porque para mim me propor a vender, eu tenho que ter conhecimento, né? Isso é bem importante. O que eu preciso? Eu preciso de um bom curso, né? Já ter treinado as receitas que eu aprendi no curso. E aí eu posso começar a oferecer, né? Porque como que eu posso oferecer um produto se eu não tenho conhecimento? Né? Então, primeiro eu preciso fazer isso, aprender bem, né? Esse aprender bem, Patrícia, é questão de poucos dias, tá? Eu tô falando aprender bem, eu vou levar um ano aprendendo para fazer pães. Não, sabe? Eu falo que comigo você sai mestre no mesmo dia. Aprendeu técnica, você já olha para uma receita e você já diz, essa aqui não vai dar certo. E essa vai dar certo. Então, quando você começa a aprender as técnicas, a calcular as receitas, você já vai ter os bons pães, né? Então, primeiro, faça isso. Se especialize, e é um período curto, pode ir numa semana, por exemplo, você ter uma boa massa, fazer vários pães e esses pães você já pode começar a vender, tá bom? Quais são os tipos de pães mais importantes para a venda? É assim, ó, os mais importantes para a venda, normalmente hoje as pessoas gostam de pães caseiros. Pão, aquele pão enrolado, que tem às vezes aquela farinha em cima, ou pão de forma. Esses pães bem caseirão, assim, que o pessoal lembra. Eu falo que é o filão, né? O filão, e esse é um dos pães mais vendidos. Mas os pães salgados ainda estão à frente dos pães doces, né? Porque os pães salgados, por exemplo, o pão de frios ainda é um pão que vende muito, pão de calabresa, ainda é muito tradicional, mas geralmente aquele pão enrolado de presunto e queijo com tomate é o que mais vende, pão pizza, né? Acho que muita gente chama de pão pizza, vende bem. Mas hoje, lembrando a vocês que antigamente a gente vendia assim, um pão bem grande, né? Hoje as pessoas já estão vendendo assim, ó, menores, né? Às vezes até um pão de 300 gramas, porque as famílias ficaram menores também e as famílias ficaram mais exigentes. Por exemplo, às vezes numa família, um gosta de presunto e queijo, mas o outro gosta de calabresa, o outro gosta de frango. Então aquele pão que você fazia bem grande, né, que era enrolado com frios ou calabresa, você pode até dividir em 3 partes, né, esses pães com recheio. E aí fazer os 3 recheios, né, você tem que fazer 3 recheios diferentes para fazer os pães diferentes. E aí também, Patrícia, vem a linha doce, né, ainda o pão doce assim com frutas por cima e creme ainda é muito apreciado, né? A trança, isso é uma trança. Eu fiz uma trança com uns risquinhos de creme e fruta, ainda é bem vendido, tá? Então olha aqui, ó, para você ver. Tá vendo? Olha aqui, vou fazer pertinho de mim, ó, tá? Então essa aqui é uma trança, né? Só para eu vou te dar exemplo, só um exemplo.
Metade dessa trança aqui, ó, metade desse pão aqui, ó. Imagina você que só tem aqui pra cá. Eu vi no mercado e com uma massa pesada, eu vi a R$7, um pedacinho desse pão aqui, ó. Se eu contar pra vocês quanto eu gastei pra fazer todos esses daqui, até o final do vídeo eu vou contar, você nunca mais vai comprar pão doce no mercado, de jeito nenhum. Tá? Porque aqui, ó, dá pra pensar bem, você abre um pedacinho de ameixa, você abre um damasco, corta em 4 pedaços e assim por diante, os filetinhos de coco, entendeu? Dá pra fazer, ó, muitos pães, tá? Quais são os pães mais vendidos nas padarias? Na padaria, tirando o francês, que a gente vai falar de pães aí artesanais, né? Tirando o francês, vende muito mini pães doces, ó. Tá? Que aqui já vai receber uma decoração, vou mostrar para vocês numa bandejinha, ó. Hoje é muito comum vender no quilo. Você encontra um enrolado com goiabada, outro com ricota, outro com creme e assim por diante. São os mini pães hoje que são vendidos, ó. Tudo assim, ó, tá? Vende em bandejinha, você vai lá e pega as suas bandejinhas. Então eu tô reproduzindo o que a padaria fez. Então você pode reproduzir na sua casa o que eu fiz. Se eu falar a quantidade de massa, vocês vão falar, olha, vocês vão falar pra mim, nós queremos montar uma mini padaria na nossa casa, tá? Porque é muito pouca massa para reproduzir todos esses pães. Quantos tipos de pães eu posso apresentar no cardápio? Assim, eu falo para você não ficar muito preocupada, eu coloco assim 6 tipos doces, 6 tipos salgados. Eu poderia até acrescentar mais, tá? Mas como você tá me dizendo assim, eu tô no início, você me contou, eu tô iniciando, né? Mozeni, eu vou iniciar e tal, então não se aperta aí. Coloca 6 e 6, né? Então, aqui eu já tenho quase 6, ó. Se eu pensar, e assim, o mais interessante é que um pique muda, um corte muda o pão, uma decoração muda o pão, tá? Então muda totalmente o recheio, o que tem lá dentro, também tem que combinar com o que tá aqui fora, tá? Sempre que eu vou colocar, eu devo combinar. Eu preciso ter pães doces e salgados no meu cardápio? Sim. Sim, Patrícia, por exemplo, os homens, na maioria, não são muito de comer pães doces, né? Eu não sei se você tem na sua casa, principalmente os fumantes. Os homens, os fumantes, eles não gostam de pães doces. Então, os salgados, eles comem muito bem, né? Se for uma padaria, você raramente vai ver um homem comendo um pão doce. Ele sempre vai pedir um folhado, um doguinho, né? Algo de presunto e queijo, calabresa, ou um de frango. Vai pedir algo salgado, a maioria das vezes isso. E nós mulheres, quando vamos à padaria, o nosso olho está sempre no sonho, né? A maioria das mulheres gosta de sonho. Sonho é Os homens também gostam, mas eu estou dizendo que muitos homens são fumantes e ainda não gostam muito de pães doces. Então, esse é o fator, né, do que vende mais aí, os salgados, tá? Mas eu posso, tendo uma massa semi-doce, eu posso tirar os meus pães aí doces e salgados, né? O que vai mudar é o recheio aí desses pães, tá? É melhor vender um mix de pães ou produzir um único tipo de pão? Não, é melhor vender um mix, tá? Porque se eu vendo um mix, eu atinjo mais pessoas, você concorda? Você chega numa casa, a pessoa diz assim, mas eu não gosto aqui de ameixa e coco. Aí você tira da bolsa outro, esse aqui é de goiabada, esse aqui é de ricota. A gente tem aqui até o nosso time aqui mesmo, né? A gente faz vários pães, é bem isso, a gente tira por experiência aqui. Um gosta de goiabada, o outro não gosta, outro gosta de coco. Então assim, o mix agrada a todo mundo. Então é melhor eu ter um mix e sempre bem interessante. Tem pessoas que não comem pão com recheio nenhum. Então também tem uma forminha só com pãezinhos de bolinha ou enrolado tipo bisnaguinha para as pessoas comerem, passarem manteiga, comerem com presunto e queijo. Sempre tenha também junto ou um inteiro, né, tipo um filãozinho ou um pãozinho de forma aí. Pão de forma não precisa necessariamente ele ter 500 gramas. Eu gosto muito dos pães de forma de 350.
Eu sempre falo isso em aula, Patrícia, que às vezes a pessoa compra 2 pães seus de 350, ela gasta mais com você, porque às vezes ela olha pro de 500 e ela não compra, porque ela fala, eu tô sozinha, ou a família é menor, vai estragar o pão. E ela pode comprar 2 de 350 e te dar um lucro maior. Decorar, já falamos aí da estética dos pães, que é super importante. Por exemplo, aqui nós temos vários pães de uma mesma massa, mas dá vontade de comer um pedacinho de cada um aqui. Por quê? Porque é diferente a decoração e o sabor se torna diferente a partir da decoração. Então é importante ter um mix de pão. Quando você sair com a sua cesta para vender, você vai encontrar gente de todos os tipos. Não siga o seu paladar, o conselho é esse, não siga o seu paladar, tá? Faça diversificado que você vai encontrar. Eu tenho na minha família, por exemplo, pessoas que não comem pão com recheio. Minha mãe é uma delas. Minha mãe só come pães se não tiver recheio. Então ela quer pão, ela fala assim, eu quero pão sequinho. Sequinho para ela não é seco de massa, é seco de recheio, não quer recheio, ela não come. Então assim, você vai encontrar essas pessoas, e você vai encontrar os outros que querem o pão nadando no leite condensado, certo? Cheio de coco, cheio de glacê, você vai encontrar. Aí você vai encontrar o outro que quer um recheio farto lá de calabresa. Então tenha um mix de pão para vender, da mesma massa, vai dividindo essa massa em porçõezinhas e vai fazendo seus pães, que eu vou te explicar quanto tem cada pão meu aqui. É importante existir um cardápio com os tipos de pães que eu produzo? Sim, é muito importante. Gente, cardápio que a gente está falando, assim, um folderzinho, você manda fazer pequenininho, aí faz no computador mesmo, né? É importante, eu faço pão de torresmo, faço pãozinho de ricota, folhadinho de calabresa, faço rosca de fruta, né? E aí você pode colocar rosca de canela, essa aqui é uma rosca só de açúcar e canela, entendeu? Então rosca de canela, então coloque os tipos de pães que você faz, é muito importante isso, né? Que quem lê fica assim, nossa, ela faz isso, ela faz tanta coisa, né? Não? Qual é a média de preço que posso cobrar? É assim, você tem que primeiro, quando você pegou a sua receitinha lá, você pegou a sua receita lá. Então tá lá, massa básica semi-doce. Aí você diz assim, ela diz 600 de trigo para você. Quanto você usou? 600 do quilo. O quilo custou R$2, não foi? Um exemplo. O quilo custou R$2. Então quanto que eu gastei de farinha? 1,20 de farinha, porque 600 vai dar 1,20 de farinha. Aí eu comprei um pote de margarina, eu tirei 40 gramas. Então isso aqui, antes de fazer a receita, você calcula. Daquele pote de margarina, eu tirei 40 gramas. Quanto custou 40 gramas? Tá aqui, certo? Até do sal, você vai pesar 10 gramas. Quanto que eu tirei do pacote de sal? Tudo isso vai estar aqui, no final de massa. Tanto. Isso custou a minha massa. Aí eu vou definir os recheios que eu vou fazer. A mesma coisa, eu gastei de um pacote de coco 50 gramas. Eu coloco preço ali ao lado. Tudo certinho. Eu terminei de calcular todos os meus recheios, eu tenho isso propriamente para sempre. Tá? Quando alterar um pouquinho, às vezes aumento, sobe os ovos, aí você dá uma mexidinha aí. Eu calculo isso. E depois eu calculo quanto deu essa minha massa e quantos pães eu fiz dessa massa e desses recheios que eu tinha ali pronto, certo? Aí isso é o meu custo. E aí a gente já sabe que o gás, ele custa, eu falo isso direto, uma hora de forno ligado é R$1,50, a média é R$1,50. Hoje um pouco mais, vamos dizer R$2 o gás. Então vai o custo do gás para mim assar esses pães. Porque se eu for organizada, já tiver tudo isso modelado, ligar o forno, eu vou assando um atrás do outro rapidamente, tá? E aí assim, eu vou decorar esses pães. Então eu vejo quanto que eu tirei de ameixa, faço um cálculo mais ou menos por alto, né? Separo algumas ameixas e falo, isso aqui deu um custo de tanto, leite condensado, geleia de brilho. Eu faço esse custo. E o que acontece? Muita gente quer vender e não quer fazer preço. Então aí de repente eu digo pra você assim, Patrícia, lá na minha região, eu vendo a R$2 esse pão. Você vai dizer, imagina, na minha eu vendo a R$1.
e aí eu te dei 2. O que que acontece? Porque às vezes na sua região, você além de comprar material mais barato, o poder aquisitivo é diferente, então você vai ter que fazer calcular. Você vai ter que calcular a sua mão de obra. Você não é uma mão de obra? Quantas horas você levou fazendo pão? Fazendo os pães? Você não é uma mão de obra? Não, mão de obra. Ah, então você marca da hora que você iniciou até a finalização de embalar os pães. Você embala os pães. Ali é o seu final. E aí, é você que sai para vender? Sim. Você sai para vender, você põe ele, coloca ali, tudo beleza. Você tem que computar o seu horário de trabalho, certo? Se você é a própria vendedora, você vai computar o seu horário de trabalho. Tendo esse custo, segundo o Sebrae, 30% que você ganhar de lucro, tirou tudo, você já tirou seu trabalho, você já tirou sua energia, você já está com lucro excelente, que é tudo limpo. Limpinho, 30%. Vamos supor, R$10 dessa bandeja custou 7 para mim e eu ganhei R$3, mas eu já tirei todos os meus custos. E eu vou te contar uma história maior, que acontece muito com quem vende e ela diz que ela nunca tem lucro. Por que que ela não tem lucro? Porque quando ela chega em casa, ela não separa o lucro dela, tá? Ela não separa esse lucro, não separa o custo, porque esse custo aqui, ó, ela vai investir de novo, entendeu? Ela vai investir novamente para fazer novos pães no quê? Naquele custo, aquele é o caixa inicial dela. E ela separa esse lucro. Esse lucro é que ela vai poder gastar. E aí muita gente se desgosta de trabalhar porque ela diz que pão não dá lucro, que chocolate não dá lucro, porque ela não separa, ela mistura e aí ela vai gastando, sabe, em tudo. Eu sempre falo que quem produz as coisas em casa é a pessoa que mais paga contas em casa, só que ninguém vê. Porque ela vai tirando do seu lucro e daquilo. Eu sempre falo, pediu dinheiro emprestado para alguém para te ajudar a fazer os pães, pague. Pague esse dinheiro, porque aí você vai ver o seu lucro. Pague, quando você chegou, você tirou o custo, vai lá e paga aquela pessoa. Uma das pessoas que as mulheres menos pagam é marido. Elas não pagam o marido e aí o marido fala que você só trabalha e não tem lucro, porque ele nunca recebe o dinheiro dele de volta. Então, se você decidiu fazer pães, faça isso, pague seu marido de volta e vai mostrar o lucro na sua casa. Esse lucro é que você vai gastar, vai guardar para quê? Você vai investir daí, eu preciso de, agora eu estou melhorando, eu estou crescendo, eu estou fazendo mais pães, eu vou investir esse lucro aonde? Numa batedeirinha, numa balança melhor, num rolo melhor, entendeu? Para mim aumentar a minha produção. Se você trabalhar assim direitinho, você vai conseguir trabalhar. Se você misturar tudo isto, não vai dar certo. Tá? Sei que o assunto talvez não seja esse, mas eu achei que deveria falar sobre isso, que é um assunto muito interessante, que as pessoas podem ganhar dinheiro sim, fazendo pães, bolos. Eu posso dizer que fiz para minha casa muitos anos panetone, conserva, picolé e ajudei muito na minha casa, entendeu? Então essa é uma experiência que muitas vezes eu fiz errado e hoje eu estou passando para as minhas amigas de maneira correta. Quantos pães eu posso fazer com uma única receita? Ó, eu vou te dar um exemplo. Vamos começar, pensamos. Preparamos a massa. Essa minha massa, ela tem a variação dela é muito pouca, às vezes tem uma perda de até 5% na preparação de massa, às vezes você perdeu um pouquinho de farinha, mas a média dessa massa que eu fabriquei, ela me dá 1,150, o mais correto é 1,150 gramas, tá? Então eu defino, eu pesei uma massa, eu tenho uma massa de 1,150 e eu defino quais os pães que eu vou fazer, tá? No meu caso aqui, ó, eu defini que esses pães aqui, eles eram de 20 gramas. Então, vamos lá, o que que eu fiz? Separei desta massa 300 gramas e fiz 15 pães. Aí quando eles estavam crescendo, aí eu preparei um recheio de coco, calculei e eu usei somente a metade
metade daquele recheio que eu calculei. Então, quem entra no custo? Somente a metade do recheio que eu usei, não é isso? E eu guardo o restante do recheio congelado para me usar na próxima receita e já com a etiquetinha lá, o custo daquele recheio. Aí eu fiz, daí peguei aqui 300 gramas e tirei, já fiz 15 pães. Olha que maravilha, tá? Já é um bom lucro, né? 300 gramas da massa eu já fiz 15 pães. Pensa bem, Patrícia, com metade do recheio. Sabe quanto que eu usei de coco? Eu fiz um pacotinho de coco de 50 gramas, né? Aí coloquei margarina, açúcar, uma gema e tal. Engrossei, coloquei umas 3 ameixas dentro e fiz o recheio. Olha que recheio barato. E aqui eu já obtive 15 pães, tá? De 300 gramas de massa. Fiz isso. Aí eu peguei da massa e fiz estes pães aqui, ó. Eu peguei mais 300 gramas de massa. Abri a massa, passei margarina, açúcar, canela e fiz. Depois vou falar das coberturas para vocês. Vou até ensinar a fazer umas coberturas bem baratinhas. Olha aqui, ó. Quanto que eu já tenho da massa? 600. Ó, a Patrícia não tá me acompanhando no cálculo, ó, viu? Aqui, ó, eu tenho mais. Aqui eu tenho 200 de massa. 200 de massa. E assim vai indo, 800. E aí aqui o restante que sobrou, eu fiz essa rosca, tá? Ah, e ainda sobrou uns pedacinhos, umas arestinhas, eu fiz enroladinhos, apenas enroladinhos com manteiga e orégano. Ó, e olha aqui o meu lucro. Tem gente que pega uma tirinha de massa e joga no lixo, tá? Uma tirinha de massa, ó. Ó quanto pão faz uma tirinha de massa. Tá vendo? Não jogue fora nada da massa. E aí toda essa massa, olha que beleza, me rendeu todas essas coisas aqui, ó. Tá vendo? E agora deixa eu dar a triste notícia para vocês. Sabe quanto que eu gastei fazendo esses pães? R$25. 25, eu calculei tudo tempo, tudo bem que eu sou mais rapidinha e tal, mas ai, não esquece também, ó, de computar o ovo que vai pincelar, tá? E você sabe que se eu vender todos esses pães aqui, ó, eu chego em R$60 de venda. Olha o lucro que eu tenho aqui, Patrícia. Eu não estou inventando nenhuma história, eu vou falar para vocês. Eu falei assim, eu estava na minha casa fazendo e eu disse, meu Deus, se hoje eu postar isso aqui, eu vendo todos esses pães e eu tenho R$60 na minha casa. Certeza que eu vendo, moro num condomínio e eu venderia todos esses pães. E eu ainda vou mostrar para vocês ainda os acabamentos assim que dá o charme nos pães, né? Então isto foi o que eu fiz. Você imagina, de 25 para 60. Então vamos fazer uma conta bonitinha aí, né, Patrícia? Aí outro dia eu mudo, faço tudo salgado, né? Faço vários tipos de pães salgados. Eu continuo ganhando todos os dias esse valor. Vamos fazer um cálculo que em 5 dias quanto que eu vou ganhar? Né? Já é uma renda que eu tenho. Eu tô tirando o custo, ó, tirei os 25. Cheguei em casa, larguei o 25 aqui, guardei. Vou comprar material amanhã para fazer o quê? Salgado. Essas bandejinhas para embalar, saquinhos, são super baratos. Lógico, você vai ter, é como uma empresa, você vai ter o investimento inicial, que é comprar saquinho, comprar um creme de confeiteiro, mas você vai tirando para cada pão, cada leva de pães que você faz, você vai tirando o seu custo, certo? Você vai tirar, usei 3 saquinhos daqueles, é o meu custo. Esse é o meu custo, não é o rolo de saquinho que eu comprei inicialmente. Peso o creme de confeiteiro e vejo quanto que eu usei. Né? Então imagina se todo dia eu consigo, olha, não é muitos pães para vender. Você acha que isso aqui é difícil de vender? Não é difícil de vender. Você sai no seu bairro, sai numa escola, num banco, você vende. Ou hoje a internet é muito clara. Imagina, 3 horas da tarde, 2h30, você posta isso aqui quentinho, que as meninas estão pensando em tomar café, principalmente quem mora no Rio Grande do Sul, que toma café rigorosamente, café da tarde, com certeza a venda é certa, tá? Em São Paulo também tem muita gente que ainda toma café da tarde.
Aí você posta isso aqui e ainda com um precinho legal, quem que não vai comprar, gente? Né? Tô falando pra vocês que eu vi no mercado aqui, ó, R$7 um pedacinho desse. E eu olhei, cadê o creme de confeiteiro? Que era só um risco assim, ó. E a massa pesada. Esse aqui, se eu vender a 10... Posso vender a R$10 esse pão aqui, ó. Vamos supor que eu tenha R$35 todos os dias. 10 dias eu já tenho 350. 350 me ajuda a fazer alguma coisa na minha casa, né? E nos 30 dias eu já tenho uma rendinha aí de um salário, propriamente sem sair da minha casa. Pensa que pão é produtivo. Eu tô falando daqui, ó, mas tem muita coisa que você pode... Um gomo de calabresa, você pode... ralar e fazer volume, né? Então essa é a ideia hoje, que todo mundo me pedia preço, isso e aquilo, então eu vim falar sobre isso hoje. Eu preciso de grandes coisas. O que é isso aqui, ó? Uma bandejinha de isopor, né? E um filme. Em quais lugares eu posso começar a vender meus pães? Primeiro, você pode divulgar no seu próprio celular, né? Você divulga no Face, faz seus stories, no Instagram, você pode divulgar. E aí muita gente pensa que não vende. Vende sim, porque tem muita gente olhando, né? Por exemplo, tem grupos em condomínios que você pode vender, né? E outra coisa, o bom vendedor é aquele que assim, encontrou a amiga na rua, agora a gente não pode abraçar, né? Mas você chega já pra amiga e fala, só faz assim pra ela, fala, menina, eu tô fazendo uns pães maravilhosos. Olha, já puxa as fotos para mostrar para ela. E se possível, ter sempre um pãozinho para dar uma degustação. Gente, degustação não é dar pão inteiro para ninguém, hein? Quem pega pão inteiro seu não compra, tá? Degustação é sempre mini pães. É as amigas, é no banco, você vai no caixa do banco, você fala para a moça no seu bairro, menina, eu faço uns pães maravilhosos. E às vezes lá no horário do cafezinho do banco, você vai lá e leva uns pãezinhos bem pequenininhos para eles provarem. Que aquilo que é pequeno fica um sabor assim, ó, que a pessoa fica pensando nele o resto do dia. Quem come um pão inteiro seu nunca vai comprar. Tá? Porque ela enjoa de tanto comer. Então tudo que é mini, pequena degustação é mini. Faça mini, faça saboroso, mas faça mini. Então é nesses lugares que você vai poder vender. Salão. Às vezes, não sei se acontece com você, você está no salão, você está morrendo de fome, quer arrumar o cabelo, já está horas no salão. Imagina que aparece você lá, com uma cesta de pães, cheirando, aquele cheirinho gostoso. Você acha que você não vai vender no salão? Com certeza vai vender. O bom vendedor, ele não tem vergonha de nada. Eu sempre conto uma história que durante o período que eu dei aula há 30 anos, né? E agora eu não pretendo voltar mais a dar aula porque eu gostei muito desse mundo online. Eu vejo, porque eu estou conseguindo falar com tanta gente de tão longe. Me perdoa quem está esperando eu voltar para dar aula presencial, mas é uma meta que eu não tenho mais de voltar a dar aula presencial. Então eu sempre dizia, eu representava algumas empresas. Quando eu chegava para dar aula da empresa, eu já vendia na porta da empresa. Por quê? Quando eu entrava com as minhas caixas, o menino que me ajudava a carregar a caixa, eu já dizia para ele assim, esse doce de leite da minha empresa é maravilhoso. Eu já contava para o menino da porta. Eu já passava pelo caixa, eu já dizia, menina, você já provou isso aqui, é maravilhoso. E aí eu ia vendendo ali, ó. Quando eu saía da loja, eles já vendiam para mim. Entendeu? Para os meus consumidores. Então a boa vendedora é aquela assim que ela encontra o amigo, o inimigo e ela vai falando dos seus pães, ela fala dia e noite daquilo que é seu. Valorize o que é seu. O seu pão sempre é o melhor, o seu pão sempre é bom. Agora quem tem vergonha nunca vai vender, né? E aí assim, ó, às vezes uma pessoa que te compra, ela fala, ai, mas eu não gosto, eu não como, eu tô fazendo dieta. Você sempre vai ter alguma coisa para dieta. Certo? Você vai ter que dizer, não, mas meus pães têm menos gordura, menos isso, menos aquilo. Vai explicar para ela como que é feito o seu pão artesanal. Não faz mal para o estômago, você faz com pouca fermentação. Então toda essa explicação vai te fazer você vender. Entendeu? Então você vende para quem você encontrar na rua, seja quem for, porque você nunca sabe aonde estará a sua sorte, certo? Como saber a data de validade do pão que eu vendo?
É muito importante saber que nós estamos trabalhando com produtos artesanais, tá? E eu digo assim, ó, dê a validade dos seus pães de no máximo 2 dias para que você vai vender. No máximo 3 dias. Tá? E se forem salgados, que tem recheios salgados, eu não costumo pôr pães na geladeira, mas pães salgados têm tendência de estragar o recheio. Então eu falo, olha, coloque uma etiquetinha, que é muito importante uma etiqueta com a sua validade, e os salgados coloque, conserve na geladeira, esquente no micro-ondas. Tá? 30 segundos no micro-ondas ele já volta, é muito importante isso, é muito importante, viu, Patrícia? Ah, a pessoa pega o seu pãozinho, ela não come, às vezes ela vai levar para casa para dar para alguém, a pessoa olha e fala assim, nossa, mas isso aqui ninguém sabe nem quando fez, não é verdade? Outra coisa, ó, interessante, fabricou, dia tal, vale 2 dias. Tá? Isso eu tô falando de pães recheados, né? Pães de forma, pães sem recheio nenhum, você pode colocar tranquilamente uma validade de 5 a 6 dias. Broa, pão de integral, pão de forma, pão, eu falo assim, pão branco, né, que a gente chama pão enrolado, sem nem o recheio, de 5 a 6 dias. Os recheados, coloque 2 dias. Eu falo, tem leite condensado, tem cobertura, tem isso, pode azedar. Tá? E os salgados, dê essa preferência para a pessoa esquentar no micro-ondas, que ela pode esquentar. Posso vender pães congelados? Com certeza! Se eu contar para vocês que eu fiz tudo isso em casa e trouxe congelado, e o meu time aqui, ó, nós não estávamos resistindo. Nós comemos um pão congelado e eles perguntaram entre si, você acha que esse pão foi congelado? E eu trouxe esse pão congelado. Então, assim, fica perfeito o congelamento. Perfeito. Às vezes um cliente te pede, Patrícia, um pão congelado, né? Você te pede um pão e você pode ter ele congelado. Naquela fabricação que você está fazendo do dia a dia, por exemplo, fiz 2 roscas. Acho que não vou vender as 2. Congelo. Como que eu congelo essa rosca? Assim, já prontinha? Posso congelar prontinha. Tá? E esses daqui doces, eles ficam todos em ambientes, eles voltam normal, tá? Pode congelar prontinho, sem problema. E como eu posso vender os pães assados já prontos? Eu faço ou bandejinhas, né? Ou então eu vou embalar, por exemplo, essa rosca, eu vou colocar num saquinho para mostrar para vocês, tá? Ó, peguei uma bandejinha, vou mostrar algo bem interessante para vocês, tá? É um custo um pouquinho maior, mas, por exemplo, aqui, ó, eu montei uma bandejinha de pães, tá vendo? E aí, o que que eu faço aqui, ó? Eu posso colocar numa forminha, ó. Fica mais delicado. Vamos supor que num banco eles dividiram lá, compraram uma bandejinha. Cada um pega o seu, ó, não tem um guardanapo, ó. Isso aqui é importante, tá? Às vezes a pessoa tá na rua, quer comer um pãozinho, já tá aqui, ó, na mão, já com, mesmo colocando no isopor. Aqui, ó, eu vou mostrar para vocês, eu preciso fazer uma demonstraçãozinha para vocês do que vocês podem passar em cima desses pães, porque eu vou embalar para vocês verem. Existe um produto que é muito usado na padaria que chama-se geleia de brilho, ó. Tá? Ó, geleia de brilho. Essa geleia de brilho, ela é muito usada. Eu já vou dar uma dica para vocês. Fiz simples essa geleia. Coloquei 100 gramas de creme de confeiteiro pronto, 300 ml de água e levei para engrossar. E olha aqui, ó, posso ter por dias, ó. E você paga tão caro às vezes uma geleia de brilho, ó. Tá? E aí aqui assim, ó, vamos dar um exemplo. Ó. O pão tem uma fruta em cima e eu quero que a fruta continue brilhando, ó. Tá vendo? Eu passo aqui, ó, geleia de brilho. Isso aqui é o que você vê na padaria todo dia, ó. Ó, esse aqui, se eu quisesse, eu colocaria uma geleia de brilho, ó. Mas ele já não é tão conveniente. Mas aí eu posso colocar uma geleia de brilho, um açúcar, ó. Olha, ó, olha que bonito que fica.
colocando na bandejinha, tá? Mas aí você vai encontrar pessoas que não gostam de pães com nada de decoração, não quer decoração nenhuma, quer comer o pãozinho só com recheio. E olha aqui, lembra que nós falamos da bandeja mista? Ó, bandeja mista, certo? Agora aqui, ó, vamos montar com outros pães aqui, ó. Ó, olha só, olha que lindo que fica uma bandeja mista. Esse pãozinho é a preciosidade, é um cinnamon, que é um pão que tem canela, ele tem uma cobertura de green cheese. Esse pão aqui, ó, se você sair na rua vendendo, você não volta com nenhum pão, nenhum. E vou te dar uma dica, sabe quantas gramas ele tem? 40 gramas cada um, tá? Por quê? Por que ele ficou com 40? Porque ele recebeu cobertura. Olha só, aí às vezes você vai encontrar uma pessoa que ela não quer comer muito, ó. Olha que bonitinho, ó. 2 pãezinhos, ó, tá? Ela adora esse pãozinho, mas ela não quer comer muito. Ela prepara 2 pãezinhos aqui, ó. Que lindo, né? Uma dica aí, às vezes você vai num banco, cada funcionário compra uma bandejinha dessa e divide com aquele pessoal que está todo ali, né? Então, por que cada vez mais hoje se produz pães menores? E outra coisa, você pode vender individual, coloca um saquinho, tipo de pão de mel, e tem gente também que não quer só ela quer comer um pão só. E aí você vai cobrar o custo de um pão só. Entendeu? Lógico, na bandeja com tantos é um custo, mas um pãozinho só eu tenho que vender pelo um custo maior. Por quê? Porque ele vai uma embalagem maior, ele vai mais coisas, entendeu? Olha, ó, só geleinha, olha aí, tá? Temos mais um pãozinho. Gostaram da ideia? Agora eu vou pegar a rosca e aí eu posso, ó, estão vendo esse saquinho? Eu vou embalar a rosca. Se eu quiser aumentar a minha durabilidade, ou às vezes porque houve manuseio, eu pego um álcool com borrifador assim de longe, ó, aperto aqui, ó, e deixo borrifar o saquinho, para que não entre contaminação no pão, né? Olha aqui. Olha. Posso também colocar numa bandejinha, se eu quiser, né? Olha, e aí eu posso fechar este pão, fechar com um zíperzinho, num saquinho, ó, tá? Posso usar uma bandejinha. Agora, esse aqui é uma rosquinha, uma trancinha que eu fiz. Eu vou fazer um glacezinho para vocês, bem simplesinho, mas bem simples mesmo, que é o sonho de todo mundo decorar pães, tá? Que é aquele glacê da padaria. Então vamos lá. Primeiro, nós vamos pingar umas gotinhas de limão. Por que limão? Porque o limão seca, ajuda a secar. E aqui eu tenho somente, ó, bem claro, açúcar de confeiteiro ou impalpável. Não é outro, é este. Ó, pinga as gotinhas de limão. Muito bem. Pode ser no pão que já está quente ou no pão que está frio, que eu vou usar. Hoje eu resolvi dar várias dicas porque eu tenho recebido muitas perguntas sobre esse assunto. Ai, como faz o pão, né? Pinga a água devagar. O cheirinho aqui é muito bom, viu? Do limão e tal.
Vocês viram o que virou aqui, ó? Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Virou uma pasta, ó. Tá vendo essa pasta? Essa pasta aqui, quando ela tá nessa consistência, ela é pro pão que tá quente, que aí ela não vai escorrer no pão. Agora, como o meu pão já está frio, eu vou afinar mais um pouquinho. Parece maionese, viu? Ponto de maionese. Ó, e agora, ó. Olha aí. Ó. Só que para mim embalar esse pão, eu tenho que deixar secar, ó. Aí aquela história, você usou uma massa, mas você fez um monte de pães e todo mundo vai pensar que você fez várias massas, tá? Patrícia, tá achando bom? Tô sim. A Patrícia até se silenciou, gente. Ela tá sofrendo muito aqui, né? Estar aqui nesse meio desses pães é muito difícil. Até pra mim. A imagem não tem cheiro. É pena, é uma pena, porque o cheiro, né? É assim, ó, não tem, vocês não têm ideia. Agora, vocês acham, falando com sinceridade, se vocês saírem com uma bandeja dessa de pães, que vocês não vão vender, compre uma cesta bem bonita para vender os pães. Ó, eu vou contar para vocês como minha experiência. Nesses 30 anos dando aula, o que eu conheço de alunas minhas que vendem pães é incrível. E o que eu já recebi de pães delas, vocês não têm ideia do que são melhores ainda que os meus. É uma experiência de 30 anos, né? Em datas comemorativas, consigo criar presentes como cestas com pães diferentes? Sim, Patrícia, sim. Nossa, datas comemorativas, por exemplo, imagina uma mãe receber uma cesta de pães e os filhos irem tomar um café lá de manhã. Em vez de você ir para um local, manda uma cesta lá de pães, ó, lembrando que pães combina bem com umas geleias, que você também pode estar aprendendo a fazer umas geleias, mandar uns patês, né? Daí você pode fazer uma cesta de pães doces, mesclar com salgados e mandar os pães que são para serem consumidos com os frios, né? Que vão ser consumidos com geleias, patês e frios, que são aqueles pães inteiros que eu tô falando para vocês. Obviamente, se fizer em datas comemorativas, e aí tem Natal, por exemplo, que você pode fazer, você foge do panetone, você pode fazer várias roscas diferenciadas, como um pão também chamado babalrum, né, que é um pão maravilhoso de Natal, bolo húngaro. Meu Deus, dá para fazer cestas em várias datas comemorativas, né? Você pode fazer coraçãozinho pro Dia dos Namorados, né? Imagina uma cesta de pães salgados aí, de frios e de coisa com um vinho. Você pode ir montando essas cestas para vender. Você tem que pensar assim, que você tem uma arte na mão e que essa arte você pode lapidar ela e fazer muitas coisas. Use a sua criatividade. Use a sua criatividade. A grande verdade é essa. Eu estou te dando o ouro puro para você refinar, né? Te dou o ouro e você refina, faz o anel, faz a pulseira, faz o que você quiser. Qual a sua dica para quem quer começar a vender os pães? Para quem começar, a minha dica continua sendo a mesma. Tenha uma boa receita, certo? Calcule tudo antes. Não se sai vendendo sem saber a meta que eu tenho, tá? Faça o cardápio, qual é o meu objetivo, qual é o meu público. Você não precisa de uma grande empresa para fazer isso. Você senta, pega um caderno e defina tudo isso, sabe? Para quem você quer vender, quanto você quer ganhar, que você também precisa saber quanto você quer ganhar, qual é o público-alvo que você quer atingir, e você mesma, quando começar, ainda vai ter uns ajustes. Você ainda vai descobrir quais são os pães que vende
que vende mais, né? E a gente falou do cardápio, Patrícia, também é interessante a pessoa criar esse cardápio assim, ó. Ah, na terça eu faço 3 tipos de pães doces e 3 salgados. Na segunda eu faço tal doce, tal salgado. Que aí as pessoas se acostumam com aquele dia que você vai passar, que você não vende o mesmo pão sempre. Você entendeu? Você faz, segunda eu vendo esse, terça, sabe? Aí na sexta pode repetir o da segunda, entendeu? Pode repetir, mas nunca ande somente vendendo o mesmo pão. Nesse período que você estiver vendendo pães variados, você vai descobrir qual é o que mais vende. Tem lugares que a pessoa só faz fatia húngara, só vende fatia húngara. Tem gente que só vende pão caseiro, pão de forma. Tem gente que só vende integral. E aí você vai descobrir qual é o seu público, o que seu público mais gosta, e aí você pode definir as suas vendas, né? E aí, vocês gostaram desse conteúdo? Se gostaram, já se inscreve no canal e deixa uma curtida aqui. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, pode deixar um comentário que eu e o meu time vamos responder com o maior prazer. Muito obrigada por assistir até o final e resistir a esses pães, né? E até a próxima!